Você gostou, né, Chay? Você gostou do samba da segunda-feira, né? O show tem que continuar. Fala, Pedrão! E aí? Tudo bem? Fala, Egídio, tudo bem? Tô fazendo a gravação já aqui, tá? Alguém quer participar da chamada pedagógica de Londrina. Eu não sei, será que a gente deixa eles entrarem? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente vai deixar. Cadê o pedagógico de Londrina? Cadê? Cadê? A Aline é de Londrina, né? Ou tô errado? Não! É? A Aline é de Londrina. E ó, fazia tempo que eu não vi esse camarada aí, hein? Como é que você tá? Gente, me ajuda, coloca o nome na tela. Eu lido com umas 500 pessoas todos os dias. Eu não consigo gravar o nome de todo mundo. Eu já não consigo gravar o nome de maneira geral. Então hoje, Pedrão, hoje é segunda-feira e nós vamos fazer um treinamento voltado para a liderança, que normalmente a gente fala de liderança na segunda-feira. Mas pode deixar a galera toda por aí, não precisa dispensar ninguém. Priscila, não sei se tem professores aí que querem participar. Nós vamos falar de liderança, mas a liderança que pode ser refletida dentro do pedagógico de qualquer maneira, tá? Porque tudo que a gente faz em liderança, absolutamente tudo reflete no pedagógico. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, mas eu vou aproveitar a galera que é veterana aí, Chayane, ou Chayenne, é Chayenne ou Chayane? Chayane, mas eu prefiro Chay. Então, Chay. A Chay não é muito Chay, ela é bem bold, então vocês vão ter a participação dela aí. A Priscila já é veterana também, o Pedro pegou rabeira aí, mas já está um tempinho aí, e o pessoal de Cascavel que já tá fazendo pós-doutorado nos treinamentos aí, não é nem graduação mais, né? Já estão fazendo um PhD já. Nós vamos começar aqui com a definição de liderança de acordo com dois caras que são considerados as maiores autoridades no Brasil e um deles no mundo na questão de liderança. Eu sempre trago para vocês o que há de melhor no assunto que a gente resolveu discutir aqui, tá? E não é diferente quando eu falo de liderança. Liderança está totalmente relacionado com o pedagógico. Então não precisa ficar falando, mas eu não sou coordenador, mas eu não sou nem líder de distrito, eu não tenho que saber de liderança. Liderança é vida, é a maneira que você encara as suas responsabilidades. Se você é professor, está começando agora, se você é professor, já tem tempo já sendo professor, então você precisa entender qual que é a definição de liderança para você executar a sua ação docente, a sua condição de professor, de maneira que você tenha resultados. Você vai ver no treinamento agora, liderança é uma questão de vida, não tem nada a ver com um cargo de chefia, um cargo de responsabilidade. Tudo bem até aqui? Pessoal de Cascavel, pode me ajudar? Nós temos uma definição chamada definição tríplice de liderança que foi nos ensinado por dois caras aqui. Ó. Eu vou colocar o nome dos caras aqui. Eu acho que vocês deveriam buscar um pouquinho. Achar e abrir o microfone para falar. Então vamos lá. Qual é a definição de liderança segundo
posso estar enganada, mas quando você falou da tríplice da liderança, eu lembrei de bater metas com pessoas do jeito certo. Eu ia falar, tá? Tá anotado, inclusive. Tá anotado. Essa questão tríplice da liderança é a lição tríplice de cada um de nós. O Pedro, na liderança da escola Ponta Grossa, ele tem que bater metas, ele tem que entender que ele precisa das pessoas para isso. Por isso que vai ter que ter comunicação não violenta, comunicação interpessoal. O Pedro precisa entender que é do jeito certo. Como é que é do jeito certo? Envolvendo as pessoas na meta. Liderança. Quem já ouviu aquela fala assim, a liderança é uma carreira solitária, o líder está sempre sozinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, essa é uma falácia, eu já ouvi em liderança. O líder não pode estar sozinho, senão não é líder. Vocês concordam comigo? Quando eu falo para as pessoas, eu quero adicionar aqui, ó. Eu quero adicionar aqui um 2.1, porque o John Maxwell, ele fala aqui, a medida real da liderança é a infância. Mas, gente, eu sou professor, eu posso encarar isso para mim. O nosso amigo lá que é professor recente lá na escola da Aline, ele está perguntando, mas o que tem a ver comigo no GP? Como professor, como que eu posso colocar isso em prática como professor? O professor não tem que fazer com que o aluno alcance resultados, mesmo ele que acompanha nosso raciocínio. O professor não tem que levar o aluno a alcançar resultados, né? Se o professor entender que ele é o corresponsável pelos resultados, que a gente viu isso plenamente passado, lembra? Explicar, demonstrar, praticar, então traz a responsabilidade do professor. Ele é corresponsável pelos resultados que o aluno alcança. E para ele ter, olha só o que eu vou falar, para ele ter o aluno alcançando resultados, ele precisa ter influência sobre o aluno. Faz sentido para vocês? E como que eu posso ter influência sobre o meu aluno? Como trabalhar o tripé do professor? Eu vou subir aqui, ó. Ah, agora eu vou vir no chat. Coordenação pela Marinda, pela minha esposa. O que foi aí? Assim, microfone aí. Vai. O que vai acontecer com Marinda? Bom, eu sempre aconselho vocês entrarem com câmera aberta, com o microfone aberto, porque os nossos treinamentos são participativos, vocês colaboram para o contexto geral, mas tudo para frente. Tá me ouvindo? Quem todo bem? Quem tá falando? Gabriela, coordenadora. Gabriela, cadê tua câmera aqui? A minha câmera se quebrou, ela não tá funcionando. E o meu computador também não. Daí eu vim pro computador da DM. Aí eu não tô conseguindo ficar com a câmera aberta. Conversa com a Yasmin para Yasmin ajudar comigo, tá bom? Eu já falei pra ela, já. A gente tá vendo aqui pra arrumar. Mas eu posso assistir só com o microfone aberto. O importante é que você está em aula para os alunos, com a câmera ligada, eles não conseguem ver a interação. Eu estou vendo o Pedro conversando com a galera dele, lendo a câmera, prestando atenção, consigo interagir com vocês, por isso é importante a câmera ligada. Muito bem. Qual é o critério do professor eficaz? Qual é as 3 colunas que o professor se sustenta para que ele possa ser um professor eficaz? Educação, mas no nível de didática, no caso, conhecimento, conhecimento e dinâmica. Eu vou falar a palavra dinâmica porque eu me esqueci a outra palavrinha. Carisma.
que, além de tudo, o professor ele tem que encantar o aluno, né? Encantar o aluno. Eu acho que para isso ele precisa ter uma boa didática, um conhecimento da matéria e o carisma. Para eu encantar o aluno, eu preciso impressionar com o meu conhecimento, me aproximar dele com o meu amor e carinho, respondendo aquelas 3 perguntas do treinamento passado, lembra? Será que o professor se preocupa comigo? Será que o professor pode me ajudar? Será que o professor tem interesse no meu crescimento? Se eu não demonstrar isso através da minha ação didática, você não é professor, você é instrutor de curso. O instrutor não precisa conhecer tudo isso. Ele pega um plano de aula da Priscila, pronto, executa. Agora, professor com cara fechada, professor que não tem didática, será que ele vai ter, será que ele vai ter condições de ter influência sobre o aluno? O que você acha? Repete só o começo da pergunta, né, Gil? Você acha que se o professor não tiver esses 3 elementos aqui, ó, uma didática bem definida, conhecimento profundo da matéria que ele ensina. Gente, conhecimento profundo, só abrindo parênteses. É você, professor, qual foi a última vez que você estudou uma matéria de gramática em inglês que você não conhecia? Não sabia responder. O seu grau de interesse na matéria que você ensina deve ser profundo. Senão você é um professor raso. Então, a pergunta para ele, fechando parênteses aqui, é: você concorda, Emily, para um professor conseguir fazer com que o aluno bata metas? Ele precisa trabalhar com influência sobre o aluno. E para ele ter influência sobre o aluno, ele precisa, vou dar uma palavra bonita agora, inexoravelmente de didática, conhecimento profundo da matéria que ele ensina e carisma, senão ele não vai ter influência sobre o aluno. Sim. Você, a resposta ficou muito fechadinha, né? Então, na sua opinião, Emily, o que você, como coordenadora, pode fazer para garantir que os seus professores estejam constantemente melhorando nessas 3 áreas? Eu vou deixar a pergunta aberta, eu quero ouvir você, a Chay e a Priscila. Tá. Primeiro de tudo, fazer observação de aula para saber como está sendo a aula deles, se durante a aula eles apresentam didática, conhecimento e carisma. Se não, e mesmo que apresentem também, é bom sempre reforçar, então fazer uma roda pedagógica com eles para discutir cada ponto da didática e tentar desenvolver através de treinamentos aquilo que a gente não consegue desenvolver nas rodas pedagógicas. Nossa, é impressionante a visão que você tem, Emily, do trabalho que a gente tem que fazer como coordenador. Quando falo para vocês que vocês estão se preparando para coordenar qualquer curso de inglês, eu estou falando disso. E a Chay deu um mês com a cabeça ali, porque ela seguiu a mesma linha de pensamento. Eu, alguém falou alguma coisa aí? Muito baixinho, não sei. Acho que foi a pessoa de Londrina, né? Não, Itajaí, né? Itajaí. Não. Bom, tudo bem. Eu não sei, nem sempre é possível para vocês colocarem o nome da unidade e o nome de vocês
Você pode repetir, por favor, né, Gilberto? Fica ligado. Estou falando que é o seguinte, ó, o coordenador precisa circular na escola enquanto as aulas estão acontecendo, porque senão ele não tem uma medição correta da qualidade das aulas. Então, o que aí ele falou, achei o essencial, o ideal é que o professor entre em sala. Tá bom? Beleza?
Semana passada não pude observar nenhuma aula, estava com bastante processo, bastante coisa, mas eu já observei algumas aulas do Guilherme e do Rafael. Se eu não me engano, 3 aulas. Fechou a observação com o ciclo todo completo. Beleza? Como é que é isso aí na sua unidade com os professores que você tem? Então, a última vez que eu fiz observação de aula foi no mês passado, né? Eu fiz feedback session, tudo certinho, retomei para ver a aula do professor, mas esse mês que está agora, eu ainda não consegui entrar dentro de sala de aula justamente pela grande quantidade de demanda que a gente está tendo na coordenação daqui e também de eu estar dentro de sala de aula, né? Então, infelizmente, está tendo, né? Enfim. Aí, Pedro, Emily, Priscila, e outros treinadores que estão aí. O que eu trabalho sobre eles, Acabou de falar. falo, mas está muito baixo. Vocês estão conseguindo ouvir? Oi? O áudio. Ver o que é. Priscila, como é que é a observação de aula na tua escola? Assim, a observação mesmo, de ficar dentro da sala, a aula inteira, eu não consegui fazer esse mês ainda, né? Foi mês passado, mas assim, diariamente eu dou uma observada pelos vidros, né? Tá no mesmo nível ali das meninas, também não tô conseguindo fazer, mas eu já agendei pra sexta-feira fazer com o Henrique. Inclusive, hoje de manhã, a primeira coisa que eu falei sobre o trabalho com ele foi isso, que eu vou observar a aula dele de sexta-feira. Vou pegar ele e achar ele aí para me ajudar. Os professores agora ficam porque vai seguir outro caminho. Quando eu falo de didática, o que exatamente você está falando? Então, eu vou dar um exemplo de didática que o professor tem que entender. Vamos falar de plano de aula. E aí, eu queria a ajuda da Emily, da Chay, do Pedro, da Priscila também. Agora você já estão mais ou menos veteranos todo mundo aí, tá? Eu falo de para vocês. O plano de aula, ele tem 3 instrumentos. Parece que eu tenho uma coisa que eu fiz, mas não é. É coincidência pura. A aula tem 3 momentos muito importantes. Professores, se você não está perdendo tempo, tá? Agora é a hora de você notar, professor, um plano de aula em 3 momentos. A aula tem 45 minutos, a aula tem 1 hora, a aula tem 1 hora e meia, não faz diferença nenhuma. Ele tem 3 momentos. Eu vou até arriscar, antes dos coordenadores falarem, algum professor que está com a gente aqui já sabe quais são os 3 momentos que uma aula tem que ter no plano de aula, galera. Pode abrir o microfone e falar. Beleza, coordenadores, não passa a frente, então. Calma, o Henrique vai falar. A gente tem o gathering, cumprimentar os alunos, né, conversar com eles. A gente tem a contextualização, que vem acompanhada da explicação do conteúdo, e daí a fixação, que é a brincadeira, o exercício que a gente faz para os alunos poderem praticar o conteúdo que foi explicado durante a aula. É quase isso. A verificação de progresso. Como característica didática, a competência, eu falo competência é capacidade, habilidade, fala do branco. O branco rasgou de aí. Eu estou perdendo algum diálogo nessas caixinhas aí, e eles ficam conversando.
demonstração onde entra a modelagem de programação neurolinguística, eu vou mostrar para o aluno na prática como é que faz aquilo que eu estou ensinando. E a questão de expresso é a pergunta matadora no final de toda a aula. Como do que a gente estuda aqui, o que mais chamou a atenção. Ele acha que você falou, eu faço aquilo que eu vi e falar para você. Ele vai saber a informação fresquinha para que possa levar para casa para os pais. E aqui, o que nós fizemos aqui, deu um cabo de liderança dentro da sala de aula. Agora, quero ouvir vocês. O que mais chamou a atenção aqui, Chay, que você já tinha ouvido, mas agora refinou um pouco melhor e você conseguiu entender como aplicar melhor na sua unidade. Se você tivesse que falar para mim, se você tivesse que colocar um ponto que mais chamou a atenção, seria isso. O que seria? Estava todo mundo lá, então é legal a gente estar elencando aí o que mais chamou a sua atenção e por quê. Acho que aquela parte, a medida real da liderança é a influência, né? Uma das coisas que o senhor tinha falado no nosso último Zoom sobre esse assunto é que a gente precisa ter o conhecimento de como as coisas funcionam e o conhecimento de como as pessoas funcionam também. Então, essa parte me retomou a lembrança novamente, porque a gente precisa ter essa influência sobre os nossos professores. Era até uma coisa que o Caio, da franqueadora, ele fez um Zoom comigo e perguntou, Chay, tu tá tendo um tempo para ministrar treinamento para os teus professores, ou eles estão pegando treinamento apenas com outras pessoas? E aí eu me toquei que, tipo, eu não estou tendo um tempo real para os meus professores para estar treinando eles verdadeiramente, né? E aí uma das coisas que ele colocou para mim foi tipo assim, quando você treina o seu professor, você se torna referência para ele, referência de influência, de como você está, enfim, basicamente isso. Então isso me retomou a memória e é basicamente isso. Ô, Chay, faz sentido para você eu falar que a roda pedagógica é um dos momentos onde você está com os professores que acaba estreitando esses laços e aumentando a influência sobre eles. Eu não vou perguntar, vocês vão sim perguntar qual foi a última roda pedagógica com comida, papo livre, sem pressão, sem falar de desafios, sem falar de metas, sem falar de plano de aula, discutido só práticas de ensino. Qual foi a última vez que vocês fizeram? Tá? Ele, o que a gente está discutindo aqui, o que mais chamou a sua atenção hoje, por quê? Então, eu ia falar que era a respeito de como os professores também influenciam os alunos, mas agora o que a Chay falou por último foi um tapa na minha cara. Então, assim, Chay, eu não vou te perdoar por esse tapa, tá? Mas eu lembrei um pouco também do treinamento de liderança que a gente teve com a franqueadora na semana passada, onde o Caio, que é o mesmo Caio que a Chay falou, passou em 7 tipos de liderança. E aí eu fiquei me perguntando o treinamento inteiro, que tipo de líder eu sou? Que tipo de líder a minha equipe acha que eu sou? Então, o que a Chay falou agora da gente treinar, tipo, quando a gente treina os professores, a gente acaba sendo referência para eles, é algo que passou na minha mente e agora tá matutando aqui dentro, porque eu também não tenho tempo de fazer esse treinamento com os professores. Eu tô fazendo com o bolsista, e ainda assim tá falho, porque eu tô com uma demanda muito alta. Então, é algo que tá matutando aqui dentro. Sobre isso, inclusive, tipo, que tipo de coordenadora eu sou? Como que a minha equipe me vê? Como a Emily, que é líder deles, ou como a Emily, que é a chefe deles? Então, é algo que tá passando agora pela minha mente, eu tô pensando muito, muito real nisso. Porque você falou, quais são as 3 perguntas que o professor quer que você responda para ele, para que ele tenha um engajamento maior com você? Isso foi no treinamento passado, quem consegue vai ajudar também. Quais são as 3 perguntas que estão na cabeça do professor quando o líder se relaciona com ele? Quais são as 3 perguntas que estão na cabeça do aluno quando o professor se relaciona com ele, que vai ser respondida? Vamos lá.
que está na cabeça dos alunos ou dos professores é: você se importa comigo, você pode me ajudar e eu posso confiar em você. Faz sentido eu falar para você que o professor tem as mesmas perguntas na cabeça e dependendo do relacionamento que você tem com os professores, se o seu relacionamento reflete de maneira prática a resposta a essas três perguntas, eu posso dizer que você tem um nível de influência alto sobre os seus alunos, os seus coordenadores, sobre os professores, e assim por diante. Quem falou isso a aula passada, se eu não estou enganado, que o aluno, através da ação do professor, precisa ter certeza que você pode, você confia e você se importa com ele. Então, isso também é construído entre coordenador e professor. E, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Menos ansiedade. Menos ansiedade. Vocês não vão conseguir ser um coordenador estrela em uma semana. Se a Emily se achar, olhar para trás, olha só que eu vou falar disso, dá calma no coração, tá? Se vocês olharem para trás e compararem o que vocês são hoje em relação ao que vocês eram há 6 meses atrás, houve uma curva de crescimento imensa. Se você ficar olhando só Emily, essa para você, Emily, se você ficar olhando só para frente, para o que você precisa ser, e ainda não é, o nível de ansiedade sobe muito. Então é muito tal como é importante o aluno olhar para trás e ver o quanto ele progrediu até ali. É importante para o coordenador olhar para trás e ver o quanto ele progrediu até ali. Porque aí, ó, a tranquilidade. Pode falar, Emily ou Henrique. Então, esse negócio que você está falando de olhar para frente é muito verdade. Eu estava fazendo faculdade, né? E aí eu tenho uma matéria que é gestão de carreira, e aí o professor fez uma atividade para a gente olhar como acontecimentos que aconteceram na nossa vida e esses acontecimentos definiram valores para a gente. E eu estava conversando com os meus amigos que também fizeram, né, um trabalho que é para entregar, e aí a gente estava falando como que parece que, tipo, a gente não passou por nada, a gente não superou nada na nossa vida, mas quando a gente olha em retrospecto, a gente passou por tanta coisa e evoluiu e mudou como pessoa. Porque, tipo, eu pensava, nossa, não aconteceu nada na minha vida. Aí eu olhei em retrospecto sobre coisas importantes que mudaram, e, tipo assim, eu já passei por tanta coisa que eu achei que, nossa, isso é o fim do mundo e não vai mudar nada, e agora, tipo, nada hoje em dia. Henrique, é muito legal ouvir um adolescente falando isso, porque todos nós já passamos por situações na carreira ou na vida que você olhou e falou, meu Deus, cara, nossa, eu não sei como é que eu saio disso. E daí 3 anos você olha para trás e fala, nossa, foi tranquilo, já passou. Então isso nos ajuda também, Henrique, a pensar o seguinte, não importa o tamanho do desafio que você está passando hoje, ele vai significar quase nada daqui a 3 anos. Então calma, relaxa. Não importa o tamanho do desafio que você está passando hoje, ele vai significar praticamente nada quando você olhar para trás daqui a 3 anos. E quando você olha para trás, você vai lembrar de alguns que você passou, você fala, cara, é verdade, velho. Naquela época achei que o mundo estava acabando e nem estava. Então, a minha filha, quando ela terminou o primeiro relacionamento como adolescente, nossa, mãe, ele era o homem da minha vida, papai. E agora, eu falei, menina, você tem 14 anos e mora em Cotia, em São Paulo. Não é possível que o homem da sua vida estava só aqui. Não, não é não, relaxa. E eu falei para ela, daqui a 3 anos você vai olhar para trás e vai rir muito do que aconteceu hoje. E foi o que aconteceu. E acho que essa é uma estratégia que a minha terapeuta me ensinou e que faz muito sentido. Olhar para trás, às vezes nos dá calma, porque quando você se projeta, você fala, ah, quem falou vai ter isso daqui a 3 anos? Entende? Eu não vou alocar valor emocional muito forte nisso agora. E carpe diem, vive o melhor de hoje de maneira consciente, tá? Vamos lá, Pedrão, mas chamou sua atenção no treinamento de hoje, porque, irmão, Essa parte galera tem que estar ouvindo, tá?
A parte da influência, pelo menos para mim, eu concordo plenamente com você quando você disse que a gente tem que, acima de tudo, influenciar o aluno, e ele tem que ver você como se fosse não um espelho, mas exatamente, um modelo. E você, Léo? Concordo. Que você, quando o Najib falou daquele. Em algum momento vocês já pararam de pensar em problema. Eu acho que a gente nunca parou em pensar em problema na vida. Isso é uma indireta, cara. Isso é uma indireta direta, cara. Rafael, você nunca faz muito tempo que eu tô aqui, você não lembra meu nome, né, gente? Faz 1 ano e meio que eu tô aqui com você e você não lembra meu nome. Eu. Lucas. É que assim, para mim é tudo novo essa questão. Eu estou tentando ver como que faz esse negócio de plano de aula, essa questão de liderança. De liderança mesmo que eu tenho, que me representa ali é a Aline, né? E eu acho importante essa, tanta roda pedagógica, a gente ter, como pode dizer, o conhecimento do que a gente vai realmente ensinar, né? Para não tanto não falar nada errado para o aluno, ou não saber explicar o que o aluno está querendo saber. E é isso.